Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, porque vamos continuar a nossa série sobre dons espirituais. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te faço um convite especial para você se inscrever em nosso canal, estar junto conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, todos os dias estamos aqui começando o dia mergulhando na palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus através da Sagrada Escritura. E nessa semana estamos estudando em especial os dons espirituais. Ontem já foi uma bênção muito grande, inclusive, gente, não só o devocional de ontem, como todos os devocionais ficam salvos aqui no canal. É importante para que você possa revisitar esses ensinamentos que certamente te edificarão. Já li e ouvi muitos testemunhos do que Deus fez ontem. Falamos ontem o que são os dons espirituais, para que servem os dons espirituais, como crescer nos dons espirituais. Por que, Tiago, que eu não fluo nos dons espirituais? Coloquei ontem um top 3, os 3 principais motivos, biblicamente falando, porque nós não fluímos nos dons. O que é que nos impede de fluir num dom espiritual? Tudo isso no devocional de ontem. Hoje eu vou falar brevemente da categoria dos dons, são 9 dons e 3 categorias, e já vou entrar aqui hoje no estudo sobre o que é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Esses dois termos, nós vamos estudar em separado hoje, culturalmente as pessoas chamam de revelação. Tiago, eu tive uma revelação. Fulano teve uma revelação sobre minha vida. Fulano foi usado em revelação em um determinado culto. Esse termo que culturalmente as pessoas chamam de revelação é destrinchado na Bíblia como... Perdão, gente, é destrinchado na Bíblia como palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Vocês acabaram de ver um momento histórico aqui no devocional, foi a primeira vez na história que eu espirrei aqui no devocional. Mas é isso mesmo, vamos lá? Olha só, para começarmos aqui, as categorias dos dons espirituais são 3, tá? 9 dons no total, 3 categorias. Primeira categoria são os dons de revelação. Esse nome não é em vão. O nome dom de revelação simboliza que Deus, através daquele dom, traz revelação. Desculpe a redundância. Deus traz ao conhecimento aquilo que estava oculto. Quais são os 3 dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Hoje nós vamos estudar palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Amanhã nós vamos estudar discernimento de espíritos. E eu tenho até um carinho especial por esse dom e entendo a extrema urgência que nós temos em conhecer, perceber, discernir, entender esse dom. Que é, na verdade, uma graça de Deus dada ao seu povo que tem ficado escanteado e tem gerado muitos danos. Então amanhã tem um devocional específico sobre discernimento de espírito. Tenho certeza que os seus olhos espirituais vão se abrir, assim, sua percepção vai se abrir de um modo que você não consegue imaginar hoje. Porém, vamos falar hoje sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então, primeira categoria, dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. A segunda categoria dos dons são os dons de poder. São eles dom da fé, dom da operação de milagres e dom de cura. Segunda categoria, dons de poder, dom da fé, dom de operação de milagres e dom de cura. Cadê a turma aí que sempre anota no chat, né? Ou gosta também de trazer as anotações ali no comentário. Segunda categoria, os dons de poder. Esse dom da fé, quando nós estudarmos ele, você vai ver que é diferente da fé salvífica. Tiago, eu acredito em Deus, então eu tenho um dom da fé. Você tem fé em Deus. Esse dom da fé aqui, você vai entender quando nós estudarmos ele, que é algo mais profundo ainda. Então, primeira categoria, dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Segunda categoria, dons de poder. São eles dom da fé, dom de operação de milagres e dom de cura. Terceira categoria, para a gente já entrar aqui no dom específico. Terceira categoria, dons de inspiração. Primeira categoria, dons de revelação, onde Deus traz ao conhecimento uma informação que está em oculto. Segunda categoria, dons de poder. Deus manifesta o poder dele através de uma operação, de um fato. E dons de inspiração são a terceira categoria. São dons, gente, relacionados à fala. São dom de profecia,
dom de línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas. A gente vai fechar a nossa série daqui a alguns dias falando sobre o dom de línguas. Sei que muitas pessoas têm curiosidade, têm dúvidas, têm desejo de fluir nesse dom. Eu tenho certeza que o entendimento dessas coisas vai cooperar para Deus te abençoar. Deus fazer você fluir, crescer em alguns desses dons. Então hoje, vamos entrar aqui especificamente em palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Por que que hoje nós vamos falar desses dois dons em específicos? Porque eles são muito parecidos e você vai ver que a explicação de um já serve para outro. Por isso resolvi colocar aqui esses dois dons em conjunto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, onde está escrito lá, olha o que diz. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria e a outro é dada a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Direção essencial para você aqui, para qualquer dom, para esses e para qualquer outro. A direção é essencial. Você não deve buscar o dom pelo dom. Observe que em cada dom desse, o apóstolo Paulo vai falando, pelo Espírito, a um palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Se você for ler o versículo 9, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. O apóstolo Paulo vai sempre enfatizando a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O que é que eu quero trazer aqui para você? Muitas pessoas falham justamente nisso. Elas querem o dom, mas não querem o dono do dom. É crescendo no Espírito, mergulhando no Espírito, se relacionando com o Espírito, tendo intimidade com o Espírito, que, consequentemente, Deus te dará algum dom para você fluir a fim de cumprir todos aqueles propósitos que nós citamos ontem. Tá? Todo dom ele serve a um propósito. Dom é ferramenta, missão é propósito. Então, nunca caia no engodo de querer buscar o dom pelo dom. Tem gente que tem curiosidade pelo dom, mas não tem fome e sede do Espírito. É perigoso isso. Normalmente, uma pessoa que busca o dom pelo dom, ela pode até buscar outros espíritos para ter coisas parecidas. Coisa séria aqui, viu? Queria nem tocar nesse ponto aqui. Vamos voltar para a gente não perder o fio da meada aqui, mas é muito sério o que eu falei. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas vamos lá, gente. O que é palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento, o próprio nome já denuncia o significado dela, é quando Deus traz, por meio sobrenatural, a informação de um fato específico sobre o presente ou sobre o passado de uma pessoa. Tá? Essa é a palavra de conhecimento. Talvez na tua versão, se você tiver com uma Bíblia um pouco mais antiga, vai ter escrito assim, palavra da ciência. Algumas pessoas acham que a palavra da ciência, e esse entendimento é equivocado, algumas pessoas acham que a palavra da ciência é alguém inteligente falando. Errado. Inteligente, com certeza, o diabo é mais do que qualquer ser humano. Não é isso que a Bíblia fala. Palavra de conhecimento não tem a ver com alguém que fala bem, com alguém que tem um bom discurso, com alguém que é inteligente na ciência, na geografia, na história, no português, no inglês, enfim. Palavra de conhecimento é quando o Espírito de Deus, de um modo sobrenatural, ele traz ao conhecimento um fato que estava oculto sobre o presente ou sobre o passado de uma pessoa, de uma situação ou de um evento. Vamos para um exemplo prático na Bíblia. Você vai visualizar isso aqui com muita facilidade. Tiago, me mostra na Bíblia a palavra de conhecimento numa determinada história. Se você for lá comigo para 2 Reis, capítulo 6, eu só vou ler aqui o versículo 12, mas a história está no capítulo 6 inteiro, tá? Só para a gente não perder tempo. 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu dar um enredo para você. O povo de Deus tinha um determinado inimigo. E esse inimigo constantemente tramava ataques militares contra o povo de Deus. Só que nesse momento, lá em Israel, havia um grande homem de Deus, um dos maiores da história. O nome dele é Eliseu. Eliseu tinha a porção dobrada do espírito de Elias. Cara, do nível assim, acho que de todos os seres humanos que já viveram na face da terra, ele está lá no top, em termos de profundidade com Deus, intimidade, de se mover no poder de Deus. Realmente um cara histórico. Esse cara estava em Israel. Então, quando o inimigo de Deus arquitetava uma emboscada contra o rei de Israel, o que é que acontecia? Eliseu recebia a informação da parte de Deus,
avisava ao rei e Deus dava livramento para Israel. Tanto que chega um ponto que o exército inimigo, o rei inimigo, ele pensa que tem um espião dentro do povo dele. Ele para e diz assim, peraí, tudo que a gente planeja, o rei de Israel fica sabendo. Como é que é isso? Quem de vocês está me traindo? E aí o próprio exército do rei inimigo fala assim, olha, rei, não tem ninguém aqui te traindo. A questão é que tem um profeta de Deus lá em Israel. E tudo que a gente planeja para poder atacar Israel, esse homem de Deus recebe a revelação, avisa para o rei e Deus dá livramento. Então, quero ler com vocês aqui 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó, respondeu um de seus servos, exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Nenhum de nós, majestade, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Imagina, gente, você falar uma palavra no teu quarto e um homem de Deus lá em outro país receber uma revelação da parte de Deus sobre o que você fala no teu quarto, no teu íntimo. Então, Tiago, como é que esse dom acontecia no Antigo Testamento se o Espírito Santo foi derramado no Novo Testamento? Esse aqui é um outro grande equívoco no estudo dos dons espirituais. Gente, quando se fala do derramar do Espírito em Atos 2, no Novo Testamento, ali fala de um derramar numa nova proporção. Ali é o cumprimento de uma profecia que está citada em Joel capítulo 2, versículo 28, uma das profecias mais lindas de toda a Bíblia, onde está escrito assim, ó, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa expressão sobre toda a carne significa que todo tipo de pessoa iria receber o Espírito de Deus. Então, antigamente, no Antigo Testamento, inclusive nessa história aqui, apenas pessoas pontuais, pouquíssimas pessoas, profetas, pessoas bem específicas, às vezes um sacerdote, pouquíssimas mesmo, é coisa de uma pessoa ou outra assim na história, que recebia o Espírito de Deus, o Espírito vinha sobre a pessoa, movia o que ele tinha que mover e depois se retirava. Então, quando o Espírito de Deus é derramado em Atos 2, perceba que todos os que estão ali, homens, mulheres, príncipes, servos, pessoas importantes, pessoas anônimas, todos recebem o Espírito de Deus. Então, há um derramar numa proporção jamais vista antes. Porém, o Espírito de Deus sempre esteve em operação. Note que a Bíblia começa com Gênesis capítulo 1, dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, se movia sobre as águas. Então o Espírito de Deus está presente em todo momento. Inclusive, no Antigo Testamento, você vai ver palavra de conhecimento, você vai ver palavra de sabedoria, você vai ver cura, você vai ver milagre, vai ver prodígio, vai ver ressurreição de mortos, uma série de coisas, tá? A grande questão é que hoje, esse mesmo Espírito que estava disponível sobre a vida de Eliseu, que foi um dos grandes homens de Deus na história, está disponível para mim, está disponível para você. Então, a palavra de conhecimento, neste caso em específico, no caso de Eliseu, servia para dar livramento ao povo de Israel. Toda vez que o inimigo tramava alguma coisa, Deus revelava a Eliseu, ou seja, trazia ao conhecimento de Eliseu que está oculto, e isso gerava um livramento para o povo de Israel. Tá? Agora eu quero trazer um exemplo para você no Novo Testamento. E esse exemplo vai ser justamente com Jesus no meio da história. Ah, Tiago, Jesus não vale, porque Jesus ele é o Filho de Deus, Jesus é Deus encarnado. Mas espera aí. Quando a Bíblia fala, olha só, isso aqui que eu vou te falar é muito importante para você estudar todos os milagres de Jesus. Extremamente importante. Sem isso aqui, você não consegue estudar um milagre da forma exata. Quando a Bíblia fala que Jesus ele vem em carne, Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo. Deus, ele não deixa de ser Deus, tá? Jesus não deixa de ser Deus, ele se esvazia da sua divindade. Filipenses capítulo 2 fala assim, ó, ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não usou as vantagens de ser Deus para viver como homem. Então, sempre digo, Jesus sentiu sede como eu sinto, Jesus sentiu vontade de comer como você sente, Jesus sentiu cansaço como qualquer ser humano sente. Todas as limitações humanas
Jesus sentia dor, Jesus morreu. Jesus, ele tirou determinados momentos do ministério dele, está escrito na Bíblia isso, ele tirou alguns dias para descansar. Ele não era de ferro, não. Mas, Tiago, será que ele não poderia dar tipo uma trapaceada, assim, se valer de ser Deus e pular algumas lutas? Bom, Jesus pode tudo, mas a Bíblia me garante que ele não fez isso justamente para que o sacrifício dele valesse a pena. Porque ele morre como homem, ele entrega o sangue dele como homem, alguém que não pecou, se fez pecado, para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos. Eu duvido você encontrar um amor maior do que esse. Então, todos os milagres de Jesus... Tiago, então como é que Jesus fazia milagres se ele não usurpou ser igual a Deus? Todos os milagres que Jesus fez, todos eles, foram feitos por um homem, Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus realizou todos os seus milagres como um homem, cheio do Espírito Santo. E por isso que esse mesmo Jesus vai dizer assim, ó, em meu nome, vocês farão as mesmas obras que eu faço. E farão obras maiores ainda. Aí você pergunta, peraí, como é que eu vou fazer uma obra maior do que a de Jesus, Thiago? Porque Jesus era um homem cheio do Espírito. Ele fez os milagres dele como um homem cheio do Espírito. E hoje, você, homem, mulher, pode ser cheio do mesmo Espírito e fazer as mesmas coisas que Jesus fazia em termos de milagres. Tá bom? Então, justificado isso, eu quero citar o exemplo aqui, gente, de João capítulo 4, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. Essa história que tem sido cantada verso e prosa, né, nas igrejas do Brasil, por conta da música Tu És, do F-Hop Florianópolis House of Prayer. E a música Tu És, né, ela vai cantando e contando essa história, né? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. E a história de Jesus com a mulher samaritana, vocês conhecem. Tiago, me mostra a palavra de conhecimento nessa história. Aqui, ó, João 4, versos 16 a 18. E Jesus disse, vá e chame o seu marido e volte. E ela respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Note que Jesus traz, por meio de revelação divina, ele traz à baila uma informação que estava em oculto. Uma informação que só tinha como ele saber mediante revelação do Espírito. Tanto que essa mulher, ela nega. Peraí, como assim chamar meu marido? Eu não tenho marido. Aí Jesus vai e pega ela no contragolpe, né? Pega ela na dividida. Olha, você está falando certo. Você não tem marido? Porque você já teve 5, o que você tem agora não é seu. E é interessante que quando Jesus fala isso para essa mulher retruca assim para Jesus, ó, vejo que és profeta. O que ela está dizendo é o seguinte, por causa disso, por causa dessa revelação, eu reconheço que foi Deus que te enviou a mim. Gente, a palavra de conhecimento revela a situação da vida da mulher e abre o caminho, abre os olhos dela para ela reconhecer o Messias. Observe, todos os dons, eles apontam para Deus. O dom não é um fim em si mesmo. Todos os dons, eles apontam para Deus. Então, a palavra de conhecimento, o propósito da palavra de conhecimento, o benefício da palavra de conhecimento é servir como uma porta de entrada para o conhecimento da pessoa de Deus. E muitas vezes, inclusive, a palavra de conhecimento ela serve como uma porta de entrada para fluir de outros dons, gente. Você vai perceber em diversos testemunhos que a palavra de conhecimento está imediatamente conectada, muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes a palavra de conhecimento está conectada com o dom de cura. Muitas vezes é o dom de, perdão, é a palavra de conhecimento que abre a porta para o dom de cura. Vamos por um exemplo, né? Digamos que uma pessoa esteja sofrendo de, como é que fala, dor de cabeça crônica, enxaqueca. A pessoa sofrendo de enxaqueca e eu esteja lá pregando. Aí Deus me dá uma palavra de conhecimento, ó, fulano de tal tá com enxaqueca. Então eu desço lá, eu vou ministrar para a pessoa e falo assim, olha, Deus me mostra que você tem sofrido muita enxaqueca nos últimos 6 meses. Isso é uma coisa linda, né? Um profeta chegar para você e revelar algo assim que não tinha como ele saber.
Nos últimos 6 meses você tem sofrido de dor de cabeça. Vamos pensar na situação aqui? Quando o profeta revela isso, eu desci lá, fui lá, falei com a pessoa isso. Isso mudou alguma coisa na vida da pessoa? Não, ela sabia que ela estava com dor de cabeça há 6 meses, né? Aí você se pergunta, para que Deus me revelou isso? Certamente não foi para mandar ela tomar um Anador, tomar uma, né, dipirona, coristina, sei lá o que vocês tomam aí quando tá com dor de cabeça. Mas certamente não foi para isso. Se Deus trouxe essa revelação sobrenatural, vamos lá, no mínimo, primeiro, já gerou conexão com a pessoa, que já tem algo diferente. Tá com dor de cabeça, chegou alguém que você nunca viu na vida. E fala assim, ó, Deus me mostra que você tá com dor de cabeça nos últimos 6 meses. E você fala, nossa, é verdade? Aquilo, no mínimo, já quebrou várias barreiras no teu coração, correto? Mas, na maioria das vezes, a ideia não é só Deus te dar uma informação, é fazer você agir acerca daquela informação, tá? Você vê no exemplo de Eliseu, você vê no próprio exemplo de Jesus aqui, você vê que a informação, ela não é dada para gerar curiosidade, é dada com um propósito. Então, neste caso que eu citei, a palavra de conhecimento vai trabalhar com o dom de cura. Você vai lá, recebeu a revelação, né? Você está 6 meses com dor de cabeça crônica, com enxaqueca, nada passa, nada resolve. Posso orar por você? Você vai lá, ora pela pessoa e provavelmente ela vai ser curada. Porque o mesmo Deus que te deu a palavra de conhecimento é o Deus que te dá também a capacidade para curar enfermos. Tá bom? Então, a palavra de conhecimento é muito preciosa e, gente, é uma das ferramentas, assim, é uma das que eu mais gosto. De todos os dons, todos os dons aqui, é um dos que eu mais fluo para a glória de Deus, pela glória e pela misericórdia de Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Mas é um dos que eu mais gosto. Inclusive, acontece muito a seguinte questão, vou dar um testemunho pessoal agora. Muitas vezes, durante a pregação, aliás, vou dar 2 testemunhos. Acontece muito quando eu vou pregar em outro lugar, aconteceu várias vezes. Assim que eu entrar no lugar, Deus me mostrar a pessoa que vai se converter. Impressionante isso, cara. Impressionante. Deus me mostra e no final eu faço o apelo, aquela pessoa que ele tinha me mostrado vai lá e se converte. Agora, é muito comum que a palavra de conhecimento ela sirva como um alerta, uma exortação e uma coisa pessoal no meio de um culto público. Aí o que acontece? Estou pregando lá e Deus me mostra algo na vida de alguém. Rapaz, eu penso, meu irmão, se eu parar a pregação aqui para falar isso com a pessoa, talvez ela vai se bloquear mais do que se abrir, porque tem palavra de conhecimento que é dura, que é pesada. Ou vai tratar de uma intimidade ali que no público é um pouco complicado. E nem sempre você tem a oportunidade de ministrar direto com a pessoa, né? Às vezes no final do culto, por isso que eu sempre chamo o pessoal para ministrar no final do culto, no final do culto, tá tocando uma música, você tem a oportunidade de orar individualmente para aquela pessoa, liberar algumas palavras de conhecimento. Mas, às vezes, no meio de uma pregação, você pode estar, por exemplo, numa igreja que é um pouco mais fechada para esse contexto dos dons de revelação. O que é que eu faço? Eu pego aquela informação, embalo ela no contexto da mensagem e prego ela para o público. Eu sei que aquela pessoa vai receber aquela palavra. Entende? Então, você pode receber uma palavra de conhecimento sobre alguém, não ter a oportunidade de falar diretamente com ela. No caso de uma pregação, você vai e embala aquela palavra de conhecimento no meio da pregação. Aí acontece muito, no final, a pessoa diz assim, Thiago, nossa, você estava pregando ali, parecia que Deus estava falando diretamente comigo. E mal a pessoa sabe que Deus já tinha me revelado tudo. Acontece muitas vezes. Então, a palavra de conhecimento serve para trazer cirurgia, é aquele toque clínico, cirúrgico, ajustado, que vai trazer a direção pessoal, vai trazer uma revelação que vai tocar o coração da pessoa. Essa é a palavra de conhecimento. Agora vamos lá. O que é então, Tiago, a palavra de sabedoria? Por que eu fiz questão de ensinar esses 2 dons no mesmo dia hoje? Porque palavra de sabedoria, pega tudo que você aprendeu de palavra de conhecimento aqui e vamos para ensinar a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é palavra de conhecimento seguida de uma instrução, seguida de um conselho. Tá bom? Palavra de sabedoria não é alguém que fala de modo sábio. Muitas pessoas confundem isso. E ou, às vezes, linguisticamente, é só uma forma de falar, né? Fulano tem um dom da sabedoria, no sentido de ser alguém muito sábio, alguém maduro na vida. Isso é bênção, maravilha. Mas a palavra de sabedoria aqui,
É uma palavra de conhecimento seguida de uma instrução. Vamos lá. Palavra de conhecimento normalmente se fala do passado ou do presente de alguém. Lembra do exemplo da dor de cabeça? Olha, Deus mostrou que você está com dor de cabeça nos últimos 6 meses. A pessoa que estava sentindo dor de cabeça já sabia disso. Então, você está falando do passado ou do presente da pessoa. Palavra de sabedoria envolve uma orientação acerca do futuro. Palavra de sabedoria é uma orientação dada do céu, sobrenaturalmente, acerca do futuro. Tiago, me mostra um exemplo na Bíblia. Eu acho que o melhor exemplo que a gente vai ter na Bíblia sobre isso, assim, de um modo muito clínico, muito claro, é aquele episódio, gente, onde José interpreta o sonho do faraó. E antes de entrar nessa história em específico, eu vou aqui responder uma pergunta. Bom, o nosso tempo já está avançado, né? Mas não tem jeito, ainda está aqui queimando de amor por Jesus, tem que falar mesmo. Então, muitas pessoas me perguntam, antes de falar do sonho de José, perdão, do sonho do faraó que José interpreta, as pessoas me perguntam o seguinte: Tiago, eu tenho o dom de sonhar, e aí? Sonho é dom, sim ou não? O que é que você acha? Sonho e visão. Sonho e visão. Eles são dons, sim ou não? O que é que você acha? Sonhos, ó. Sonhos e visões são dons, sim ou não? A resposta é não, tá bom? Tem pessoas que têm mais sensibilidade para sonhos e para visões. Tiago, por que acontece isso? Bom, é um tema de um outro devocional ou de uma aula na nossa comunidade do discipulado bíblico. Quiser entrar na nossa comunidade do discipulado bíblico, a gente aprofunda muito mais do que o que fazemos aqui no devocional, tá? Mas por hoje, só dizer que sonho e visão não são dons. Sonhos e visões são meios de comunicação. Então você pode receber uma palavra de conhecimento por sonho. Você pode receber uma palavra de conhecimento por visão. Você pode receber uma palavra de sabedoria por sonho. Você pode receber uma palavra de sabedoria por visão. Sonhos e visões são meios de comunicação. Inclusive, sonho nada mais é do que uma visão fechada. Você vai ver esse termo ser utilizado por alguns pregadores, alguns avivalistas, né? A visão aberta e a visão fechada. O que é a visão aberta? É você estar acordado e ter uma visão acordado. Digamos que eu esteja aqui fazendo um devocional com vocês, de repente eu tenho uma visão. Estou aqui acordado, estou falando com vocês, tive uma visão. A visão fechada, que nós chamamos de sonho, a única diferença é que eu vou estar dormindo, tá bom? Tiago, se eu estiver orando de olhos fechados, você está tendo uma visão aberta, do mesmo jeito. A diferença é estar acordado ou estar dormindo, tá? Então, sonhos e visões são meios de comunicação, mas não são dons em específico. Falando agora sobre o sonho de Faraó e José interpretando ele, gente, aqui nós temos um exemplo claríssimo de palavra de sabedoria. Você já aprendeu aqui o que é palavra de sabedoria? É uma palavra de conhecimento seguida de um conselho, seguida de uma instrução, ou seja, é Deus te revelar uma informação que está oculta e te dar a direção do que fazer. Você vai lembrar, né, que Faraó teve aquele sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E vamos ler aqui em Gênesis 41, versículos 33 a 36. Gênesis 41, versículos 33 a 36. Olha o que está escrito. Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e o ponha no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirão de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então você sabe a história, Faraó tem um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. José interpreta esse sonho. Ele fala, olha, 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Mas as 7 vacas magras são 7 anos de muita escassez. Só que ele não termina por aí. Se terminasse só aqui, seria a palavra de conhecimento só. Mas o que é a palavra de sabedoria? É a palavra de conhecimento seguida de um conselho. Então, além de interpretar o sonho do faraó, José ele dá uma direção administrativa, José ele dá uma direção tributária, José dá toda uma direção estratégica
para que o faraó saiba o que fazer com aqueles 7 anos de fartura e ele tenha o que colher, na verdade, ele tenha o que consumir nos 7 anos de escassez. E para quem não sabe, esta interpretação de sonho que leva José a ser governador do Egito, né? O faraó fica tão encantado que ele fala: não, você vai ser esse cara. Já que você teve toda essa ideia aí, você vai ser o meu governador, o meu administrador. E essa ideia livra toda a família de Israel, a família de Jacó, Jacó que teve o nome mudado para Israel, ele livra a família de Jacó de ter morrido de fome. E não só a família de Israel, mas todas as nações daquela região, todos eles tiveram que comprar e comer do que o Egito tinha guardado, porque uma grande seca tomou conta daquela região durante 7 anos e só o Egito tinha feito um plano de emergência. Por que o Egito fez um plano de emergência? Porque um homem de Deus fluiu em palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Olha a importância desse dom na história de milhões de pessoas. Na história do Egito, que era a principal, uma das principais nações da época. Na história do povo de Deus, que recebeu livramento através disso aqui. E na história de outras milhões de pessoas. Ao redor tinham outras nações ali, gente. Tinham os egípcios. Tinham muitas pessoas que, mesmo não conhecendo a Deus, poderiam ter morrido de fome e não morreram porque tinha aonde comprar comida. Afinal de contas, o Egito tinha estocado comida. Então, uma palavra de sabedoria mudou a história de muitas nações e de milhões de pessoas. Então, a palavra de sabedoria vai divergir da palavra de conhecimento justamente por esse acréscimo. Vai trazer uma instrução sobre essa revelação que foi feita. Vai te dizer o que fazer. Então, palavra de conhecimento fala do presente, fala do passado. Palavra de sabedoria vai trazer uma direção para o futuro. Tá bom? Então, esses dons, bem como todos os outros, mas estamos aqui estudando conhecimento e sabedoria, servem para a edificação da igreja, servem para cumprir o propósito de Deus, servem para o fortalecimento da fé, servem para o crescimento espiritual. E, gente, olha, tinha mais coisa para falar aqui para vocês. Nossa, tinha muita coisa para falar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Não consigo entrar. Se entrar isso aqui, o devocional fica muito grande. Não tem como. Não tem como. Vamos ter que fechar aqui hoje o nosso devocional, mas amanhã estamos de volta. Mas antes de fechar o devocional, quero orar com você e quero dar uma instrução clara para você. Gente, um presente especial só essa semana para quem está aqui na série dos devocionais. Perdão, na série dos dons espirituais. Quando nós lançamos a nossa comunidade do Discipulado Bíblico, que é uma plataforma fechada, onde nós estudamos a fé e a espiritualidade à luz da Bíblia, com mais tempo, com mais profundidade, com material escrito, com muito mais profundidade mesmo, né? Por ser uma plataforma fechada, dedicada a isso. A gente não precisa ficar refém dos algoritmos das redes sociais, não precisa ficar refém aqui do YouTube, deixa o like, faz isso para espalhar para aquilo outro. Lá na comunidade realmente a gente cresce. E muitas pessoas aqui do Devocional já estão na comunidade. Inclusive muitos que estão no chat aí agora já fazem parte da nossa comunidade. Quando eu abri a comunidade, eu dei um presente só para quem fazia parte do Devocional. Tanto que eu nem anunciei no Instagram, no WhatsApp, eu não anunciei nada, só para quem estava no Devocional. Foi um cupom de desconto, que é o Devocional 20. Você recebe 20% de desconto na nossa comunidade. O valor é simbólico, é menos que R$1 por dia. É uma coisa assim extremamente... Não vai fazer falta alguma para você e serve para você investir na tua vida espiritual. Junto com esse cupom, você recebe 20% de desconto e consegue, se quiser, dividir até 12 vezes sem juros o acesso por 1 ano na nossa comunidade do Discipulado Bíblico. O link está fixado nos comentários. Tem 2 links no comentário. O primeiro deles é para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu envio todos os dias os nossos devocionais. E o segundo é para entrar na nossa comunidade do discipulado. Então, só para essas 2 semanas que nós estamos estudando os dons espirituais, se você quiser se inscrever na nossa comunidade, na hora de fazer o pagamento, coloca lá o cupom Devocional 20, vai aparecer 20% de desconto para você, um valor que já é irrisório, fica mais irrisório ainda. Você só não entra se você não quiser. Vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Aproveita, não perde essa chance de jeito nenhum. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa instrução, muito obrigado por esse esclarecimento, muito obrigado por fome e sede do Teu Espírito que nós temos quando estudamos a Tua Palavra. É como se um fogo queimasse em nosso coração ao conhecer mais de Ti. E eu sei que isso é uma digital do Teu Espírito em nós.
Eu te peço, Pai, para que o Senhor nos ajude a fluir nos teus dons conforme a tua vontade, conforme o teu propósito. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Nos dá, Pai, discernimento e sensibilidade para aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Eu te agradeço por cada vida que fez parte desse devocional nesse momento, também aqueles que vão assistir depois, que sejam esclarecidos nesse tema pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo e deixa também, antes de sair daqui, um comentário sobre qual foi a parte que mais te chamou a atenção nesse devocional. Seus comentários, sempre faço questão de curtir todos, responder todos, tem sido uma bênção. E não se esquece, no link fixado nos comentários você pode acessar o nosso grupo de WhatsApp, exclusivo, fechado, só para quem quiser acessar, para receber o devocional na palma da mão. E também a nossa comunidade do Discipulado Bíblico, para você mergulhar e aprofundar o seu fundamento de fé e de espiritualidade à luz da palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.